Boa noite, estamos juntos para mais uma videoaula de Sociologia Geral e Jurídica com o pessoal que inicia seus estudos no Direito na Unipac de Uberaba. Eu tenho recebido algumas dúvidas por e-mail, por WhatsApp, por Facebook, a respeito daquilo que mais preocupa o aluno, nota. Assim como eu disse para vocês no primeiro dia de aula e repeti várias vezes em sala de aula, nota não é problema, nota é solução. Então quem fez as atividades autônomas, as ADAs, terá sua nota computada assim que nós fizermos a avaliação. Você se recorda como que ficou a distribuição de nota que foi passada em sala de aula? 5 pontos para cada atividade discente autônoma, para cada ADA, mais 20 pontos que seriam distribuídos em uma avaliação presencial com questões objetivas, ou seja, de múltipla escolha. Nós estaremos reunidos antes dessa prova ser aplicada, pelo menos se não houverem alterações, o que será comunicado a vocês caso aconteça. Tá? Também não se preocupem, porque nós não vamos voltar para as aulas presenciais comigo já aplicando a avaliação. Nós teremos uma aula ou talvez até 2 aulas de revisão do conteúdo que está sendo ministrado desde essa interrupção iniciada com o período de isolamento social. Não se preocupem. Muita gente também entrou em contato comigo pedindo para alterar data de lançamento das atividades autônomas discentes. Como a gente já tinha conversado em sala de aula, essas datas não têm como ser alteradas. Essas atividades já eram previstas para serem realizadas à distância. Então, se você perdeu o prazo de protocolo dessas atividades, em relação a elas, não há mais o que fazer. Mas nós temos aí a avaliação que será aplicada com base no conteúdo que está sendo objeto de abordagem. E repito uma vez mais, nós teremos oportunidade de fazer revisão desse conteúdo antes da aplicação de prova. Tá? Então não se preocupem. Comigo, nota é solução. O que vale é a sua dedicação, o seu empenho, o seu aprendizado. O que esse professor aqui espera é que você realmente se dedique. Então, você precisa ler o material que foi disponibilizado no portal, você precisa acessar as videoaulas e, em caso de dúvida, vou repetir, porque até eu estou tendo muito contato nesse momento, é à tarde. Tá? E para a gente poder conversar tem que ser no horário de aula, tá certo? Do início de horário de aula previsto até o encerramento, isso de acordo com o horário disponibilizado para vocês, é só dar uma conferidazinha no site. Se você não tem o horário em mãos, entra lá no campo do aluno que você vai encontrar quais são os seus horários. Tá? De acordo com esse horário, é que a disponibilidade do professor se dá em tempo real. Eu respondo aquilo que chega fora do horário também, tá? Mas não em tempo real, porque existem outras atividades sendo feitas naquele momento. Inclusive a produção das aulas, porque eu tenho que sentar, reunir o material, elaborar o plano de aula, depois eu tenho que produzir a videoaula, renderizar essa videoaula no YouTube e fazer a inscrição de aula no portal. É um processo bem moroso. E o professor aqui também tem outras atividades, como vocês sabem. Eu sou articulista na Rádio 7 Colinas FM, sou articulista no Jornal da Manhã, também tenho outras atividades de assessoria jurídica, presto serviços a uma autarquia municipal. Então minha vida é bem corrida mesmo. Tá? Tenho o maior prazer em responder, mas não tenham muita pressa. Meu compromisso é responder aquilo que for mais simples em no máximo 24 horas. Mas se você fizer o seu questionamento no momento do horário de aula, aquele horário que estava previsto para nós estarmos juntos na faculdade, com certeza eu vou te responder dentro do horário de aula. Tá? Às vezes acontece de 2, 3, 4, 5 alunos me chamarem ao mesmo tempo. Então eu vou respondendo um de cada vez,
mas prometo que responderei a todos. Das questões administrativas, eu não consigo viabilizar resposta para vocês sem consultar a direção. Apenas aquilo que é realmente obrigação do professor. Portanto, esclarecer as dúvidas pertinentes à aula, esclarecer dúvidas pertinentes ao sistema de avaliação, a como vai funcionar, né? E também, se for necessário, para solver aquelas angústias que você tem, dissolvê-las, aliás, permitir que elas se vão. Se você tem algum questionamento que acha que o professor pode auxiliar, conte com a gente, assim como conta em sala de aula. Tá? Infelizmente, nesse momento, a gente não pode estar junto presencialmente, mas o trabalho de professor com o aluno continua. A gente só não está junto no mesmo espaço. Então, em tudo aquilo que eu puder auxiliar vocês podem contar comigo. Tá? Os meios de comunicação estão disponibilizados aí também no conteúdo, onde eu estou disponibilizando o link para acesso da aula na internet, lá no YouTube, no meu canal. Então, quais são os nossos meios de comunicação? O e-mail, francois.ramos@hotmail.com, que eu passei para vocês no primeiro dia de aula. Também temos à disposição como canal as mensagens inbox do Facebook e o número de WhatsApp que a faculdade já disponibilizou para vocês, o 3492-000-1572. Tá? Não precisa correr para anotar enquanto a gente está aqui conversando. Por quê? Porque esses dados estão disponíveis para vocês lá na descrição do conteúdo. Retomando as nossas aulas, vamos para o assunto que nos interessa. E hoje é o sociólogo Émile Durkheim e sua influência na seara jurídica. Durkheim é um dos filósofos que é considerado o pai da sociologia francesa, é um grande pensador, aquele que pensa é considerado filósofo também, até porque a obra de Durkheim vai muito além do seu envolvimento apenas com a seara jurídica, é um dos grandes pensadores da filosofia da educação, mas para nós, da área jurídica, os seus grandes achados, os seus grandes ensinamentos estão no universo da sociologia. Durkheim, que é considerado, como eu já disse, o pai da sociologia francesa, lembrando que o patriarca da sociologia reconhecido é Auguste Comte. Aqui nós estamos falando em específico da França, mas Durkheim também é reconhecido como o pai da sociologia moderna. Por que isso? Porque este pensador que nasceu no final do século XIX e que desempenhou um importante papel de construção do conhecimento científico no século XX, esse grande expoente sistematizou a sociologia. Tá? Ele foi o primeiro a estar definindo com mais clareza quais seriam os métodos a serem observados no estudo da sociologia. É, sem dúvida alguma, uma das grandes referências das ciências sociais. A obra de Durkheim tem algumas lições fundamentais. Uma delas, por exemplo, vai distinguir a moral comum da moral profissional. Por que isso? A moral comum é aquela que norteia as nossas vidas no grupo social em que nós nos fazemos presentes. Aquele grupo social que nós integramos e para com o qual nós temos as obrigações relacionadas à própria questão da cidadania. Quando nós partimos para a moral profissional, nós estamos entrando em um universo mais específico, em uma relação de prestação de trabalho, onde você se compromete a desenvolver uma atividade para a pessoa e essa pessoa se compromete a lhe entregar uma contrapartida. Além dessa questão da diferenciação da moral, Durkheim também pensou a questão da moral cívica e a questão da política, a influência que tem a autoridade política
em relação à própria concepção de cidadania presente na nossa sociedade. E existe mais uma lição, onde inclusive Durkheim vai nos exemplificar com o crime de homicídio, onde ele detalha a questão da moral como um fundamento relacionado aos deveres do homem para com a sociedade que ele integra. Então ele não pode matar porque simplesmente preservar a vida, respeitar a vida é um dever que ele exerce para com a sociedade que ele integra. Durkheim, em sua sistematização, também determinou que os fatos sociais devem ser tratados como coisas e assim serem considerados em seu estudo. Na dinâmica dos fatos sociais e a relação que o indivíduo estabelece com a sociedade que ele integra, Durkheim vai afirmar que para que exista um consenso de interesses, é preciso que haja solidariedade entre os membros que integram essa sociedade. Contudo, Durkheim vai nos dizer o seguinte, que embora a sociedade seja composta por indivíduos, quando nós pegamos os dedos das mãos, cada dedo é diferente um do outro. Portanto, cada indivíduo é diferente um do outro. Mas a função que esses indivíduos exercem de forma solidária é determinante para conduzir a sociedade. Contudo, eu não vou conseguir identificar a dinâmica operacional, o funcionamento e reconhecer as características e fundamentos de uma sociedade se eu analisar cada indivíduo de forma isolada. Eu preciso observar como um todo. Eu tenho que aprender a analisar a sociedade e considerar de forma orgânica, né? Afinal, esses indivíduos vão compor uma sociedade orgânica, vão formar um organismo vivo que trabalha pelo desenvolvimento e o alcance dos objetivos traçados em comum. Então, nós precisamos fazer essa análise mais abrangente. Durkheim também vai nos chamar a um raciocínio que é determinante para compreender a própria fundamentação do saber jurídico. O que é o direito? O direito, na realidade, são deveres que se constituem a partir da moral de uma determinada sociedade. E a interpretação do direito? Olha, a interpretação do direito com certeza vai variar diante da diversidade de indivíduos presentes em uma sociedade. As relações sociais a que nós estamos submetidos, as nossas vivências, as nossas experiências, são fundamentais para determinar como nós compreendemos determinado conhecimento e, claro, como nós vamos interpretar os mandamentos jurídicos, a ordem jurídica. E o reflexo político está presente nessa interpretação também. O que forma a elite jurídica de um país? Bom, não sei se vocês se lembram, mas no primeiro dia de aula eu chamei vocês a participarem conosco porque estavam fazendo o curso de Direito. O que vocês queriam da vida? Por que o direito? Eu tive respostas como: eu quero ser juiz, eu quero ser juiz federal, eu quero ser promotor, eu quero ser advogado, eu quero ser defensor público. Mas quando nós fomos direcionar essa discussão, afunilar, nós identificamos que como fundamento para uma significativa parcela dos estudantes, na realidade o que estava norteando seus desejos profissionais era a vontade de ganhar dinheiro. Isso significa que nós já absorvemos toda a cultura presente na sociedade de consumo, o que é uma tendência das relações sociais dentro do plano global. Nós estamos tão submetidos a essa carga ideológica que nós começamos a eleger o dinheiro como um ideal de salvação.
virou, por exemplo, dinheiro virou, por exemplo, sinônimo de Jesus Cristo, sinônimo de salvação divina para o católico. O dinheiro é a salvação para o consumista. E sem perceber, as dinâmicas sociais a que nós estamos nos expondo acabam direcionando as nossas percepções para uma adesão, mesmo que involuntária, a essa nova tradição. No direito, com certeza, isso é temerário. Vocês já imaginaram se juízes, promotores, delegados, advogados, defensores públicos passassem a ser norteados por uma moral que tem como elemento central apenas o dinheiro? Olha que nós não estamos falando aqui que ser profissional é exercer assistência social, ganhar dinheiro, todo mundo quer. O que nós precisamos é refletir um pouco mais a respeito da moral e da ética que envolve o exercício dessas atividades. Provocações essas presentes na sistematização proposta por Durkheim. Nós precisamos compreender melhor o fato social, a sua repercussão na seara jurídica e as dinâmicas de moralidade presentes na sociedade e na atividade profissional. Por óbvio que não apenas as regras legais vão influenciar na maneira de perceber e interpretar a legislação. O juiz encontra-se vinculado a toda uma carga social e ideológica que ele recebeu principalmente na universidade, mas que é reforçada em determinado grau pela própria instituição que ele integra, que é o Poder Judiciário. A mesma coisa vai acontecer com o promotor, com o defensor público, com os advogados. A OAB com certeza influencia na nossa forma de perceber o ordenamento jurídico. Cada qual desses profissionais acaba sendo influenciado pela instituição e pela política que nela se desenvolve a tomar determinado ponto de vista como predominante. Por isso observamos que não existe consenso. Aliás, é muito comum identificarmos que determinados assuntos não se permite obter consenso nem dentro da própria instituição. Existem questões que são submetidas a um tribunal de justiça estadual, por exemplo, e que esse tribunal, em suas turmas, possui entendimentos diferentes, entendimentos divergentes. Eu posso obter um posicionamento favorável ao cliente que me contratou em determinada turma e obter um posicionamento contrário em outra. Por isso, todos os advogados ficam de olho no sorteio, de olho na distribuição para onde vão seus processos, tanto na primeira instância quanto na segunda e terceira instância, porque os magistrados têm a sua própria visão enquanto indivíduos e existe também a visão coletiva, quando eles integram um colegiado, integram uma turma. Nós temos a mesma percepção, a mesma realidade em relação ao Ministério Público. O Ministério Público vai contemplar uma visão que, na maioria das vezes, se aproxima mais do interesse coletivo, do interesse difuso, em detrimento de uma perspectiva econômica. Ocorre situação semelhante em relação à Defensoria Pública, porém em casos mais específicos, na seara criminal e nas questões envolvendo direito de família, que são aquelas que mais se fazem presente na realidade desses órgãos. A insatisfação das decisões e das posições adotadas dentro desses órgãos, uns com os outros, é evidente. O Judiciário várias vezes vai emitir decisões que entram em confronto direto com as defesas do Ministério Público. O Judiciário também vai confrontar-se em determinados aspectos com a posição que era esperada da Defensoria Pública e ela não aconteceu. E muitas vezes
Judiciário, Defensoria Pública e Ministério Público vão emitir posições jurídicas que vão entrar em confronto com o advogado. As nossas relações, as vivências que nós absorvemos no cotidiano são fundamentais na nossa formação jurídica. Contudo, nós temos que nos pautar pelo objetivo maior do direito, que é concretizar o interesse público, trabalhar pela efetivação dos objetivos sociais que são delineados no nosso instrumento maior, que é a Constituição Federal. Para que você possa compreender um pouco mais o trabalho desenvolvido por Emile Durkheim para o direito e as influências que esse pensador clássico traz para o nosso cotidiano, eu disponibilizo também aí no conteúdo de aula um artigo muito bacana para você aprofundar o seu conhecimento. Se tiver alguma dúvida a respeito desse papo que a gente está batendo aqui hoje, repito, entre em contato com o professor através dos mecanismos de comunicação já disponibilizados. Mensagens inbox pelo Facebook, mensagens pelo WhatsApp e e-mail. Lembrando que durante todo o horário de aula eu estou disponível e farei a resposta online, em tempo real. Demorando um pouquinho se houver mais de um aluno fazendo questionamentos naquele momento. Mas em 24 horas no máximo, quando os questionamentos forem feitos fora do horário, eu sempre emito uma resposta para vocês. Não fiquem na dúvida. Eu sei que esse momento que nós estamos passando de isolamento social, ele gera muita insegurança. Uma insegurança que alcança também os professores. Nesse momento nós nos encontramos em fase de adaptação com novas tecnologias. Nós somos professores que fomos preparados e que nos dedicamos anos a fio à aula presencial e agora estamos tendo que nos desdobrar para conseguir desenvolver atividades à distância e videoaulas como essa que eu estou apresentando para vocês nesse momento. Equipamentos são inadequados, você vai perceber que tem um certo eco na minha voz. Também existem deficiências de internet. A minha internet não é de velocidade rápida, por isso a necessidade de fazer a gravação de aula, porque eu possuo internet que me atendia muito bem naquilo que eu precisava. Assistir um filme no Netflix como vocês, mandar um e-mail para alguém, fazer uma consulta, uma pesquisa rápida no Google, mas para transmissões ao vivo em tempo real, tem-se um prejuízo muito grande, inclusive com o travamento das plataformas. Então a opção mais adequada para poder atendê-los com uma qualidade razoável é fazer a gravação pelo YouTube Studio e disponibilizar essas aulas para vocês. As aulas ficam disponíveis pelo intervalo de uma semana e você pode ver e rever a aula durante esse período. Tá? Vamos juntos trabalhar para vencer esse período difícil e rezar pelo bem-estar e saúde de todos nós e de nossas famílias. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.